Olá, então vamos iniciar a nossa aula de matemática. O tema de hoje será Sistema de numeração decimal, ordem crescente e decrescente e depois classe e ordem numérica. Lembrando para você que você tem esse conteúdo no seu caderno, você tem esse conteúdo no seu livro, tá? Então você pode estar aí recorrendo ao livro ou ao seu caderno para ter uma melhor explicação. Então vamos lá. Primeira coisa, sistema de numeração decimal. Então, o que seria esse sistema de numeração decimal? Antes da gente definir o que ele é, a gente precisa saber do seguinte: quando nós utilizamos dígitos ou algarismos, olha só, quando nós utilizamos algarismos ou dígitos de base 10, quem são esses algarismos ou dígitos de base 10? É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, quando nós utilizamos esses algarismos, ao mesmo tempo estamos aí dentro de um sistema de numeração decimal. Por quê? Porque são esses únicos algarismos que nós utilizamos para criar qualquer número. Duvida? Olha aqui, ó. Com esses 10 números, nós podemos criar com esses 10 algarismos, nós podemos criar qualquer número. Nós podemos criar o número 1235, podemos criar o número 698 e podemos criar o número 27, podemos criar o número 1.340.628. Então nós podemos criar um infinito de números simplesmente com o sistema de numeração decimal com os algarismos de base 10. Tá bom? Então, o sistema de numeração decimal é isso, são os números de 0 a 9 que nós utilizamos no dia a dia para representar quantidades. Tá bom? Então, ao juntar algarismos, dígitos, você forma números. Professor, então se eu tiver um número 1, ele não é um número, ele é um algarismo? Sim, se você estiver colocando esse algarismo 1 apenas por colocar, ele não é número, ele é um dígito. Agora, se você coloca o número 1 para representar a quantidade de bananas, uma quantidade de maçãs, uma quantidade de brinquedos, aí sim, aí ele se torna um número. Tá bom? Ok? Então vamos lá, continuando. E aí, esse sistema de numeração decimal, a gente pode classificar, a gente pode aí ordenar esse sistema de numeração decimal. De que maneira? A primeira classificação é a ordem do número. A gente pode dividir entre ordem crescente e ordem decrescente. Vamos verificar aqui a ordem crescente, primeiramente. A ordem crescente, ela inicia do número menor para o número maior. Olha aqui o exemplo. Eu estou começando do número 23, que é menor do que o número 24, que é menor do que o número 25, que é menor do que o número 26 e assim por diante. Está vendo que está tendo uma escala do menor ficando para o maior? Então, essa é a ordem crescente. Eu posso colocar uma atividade assim para você, uma questão de prova nesse estilo, ou eu posso colocar nesse outro estilo aqui do exemplo. Olha só, 125, 140, 258, 390, 415. Veja que não são números seguidos na ordem,
São números aleatórios, mas eles estão organizados de forma crescente. O 25 é menor do que o 140, o 140 é menor do que o 258 e assim por diante. Tá? Eles estão organizados em ordem crescente. Tá? Para você lembrar da ordem crescente, é só você lembrar: eu nasci pequeno e estou crescendo. Então essa é a ordem crescente. Ou você lembra das nossas aulas lá na escola, quando chega a hora do lanche ou quando chega a hora do momento cívico de cantar o hino, de fazer a oração, você lembra que a nossa fila, a fila dos alunos, é organizado da ordem crescente, é do menor para o maior, para que os maiores não atrapalhem a visão dos menores. Então é só você lembrar, ordem crescente é do menor para o maior. E aí você lembra da nossa fila lá na escola, na hora do momento cívico ou na hora do lanche, tá bom? Então vamos lá. A gente conheceu a ordem crescente, vamos verificar a ordem decrescente. A ordem decrescente, ela inicia do número maior para o número menor, tá bom? A ordem decrescente. Ou seja, olha aqui o exemplo: 100, 99, 98, 97, 96, 95. Tá vendo que está decrescendo? Tá vendo que está saindo do maior, o número 100 é maior do que o 99, e indo até os menores, 96, 95, 94. Ou seja, está sendo ao contrário. Então está sendo uma contagem ao contrário, né? Tá vindo do maior para o menor. Quem brinca aí do se esconde, né? Do se esconder, ou do pique-pega, que tem que ficar na parede, contar uma numeração, né? Uma quantidade de números, até dar um número sequencial que você sai e sair na largada para pegar o seu colega que está brincando. Então você tem algumas brincadeiras do se esconde, do pique-pega, que você vai para a parede e conta na ordem decrescente. Conta de 10 até o 1, ou conta do 20 até o 1, tá? Então, é só você lembrar disso. Numa atividade ou numa avaliação, a gente pode colocar uma questão para você responder dessa maneira, ou para você responder dessa maneira aqui, olha só. 1345, 1082, 978, 671, 510. Tá vendo que são números aleatórios, que não tem correlação, mas ele está organizado na forma decrescente. O 1345 é maior do que o 1082 e assim por diante. Tá? Então a ordem decrescente é do maior para o menor. É só você lembrar que quando a gente chega numa determinada idade, a gente já fica um pouco mais velho, que a gente alcança a idade adulta, e aí a idade adulta é o limite do nosso crescimento. E aí da idade adulta em diante a gente vai perdendo alguns centímetros, porque a gente vai se curvando, as nossas costas vão ficando doloridas, a gente vai curvando, a gente vai ficando menor, tá? Então é uma ordem decrescente aí do nosso corpo, quando chega uma determinada idade. Então a gente viu aqui, a gente viu o sistema de numeração decimal, a primeira classificação, que é a ordem crescente e a ordem decrescente, ou a primeira organização dos números. E agora a gente tem aqui um pequeno exercício de atenção. Vamos ver aqui quem prestou atenção na aula. Olhe bem a imagem com uma fila de crianças. Tente colocar esta fila em ordem crescente. Vamos ver quem é que tem atenção, quem é que está conseguindo enxergar bem aí para saber quem é o maior e quem é o menor. Veja que eu estou querendo que seja colocado na ordem crescente. Ó, na ordem crescente. Então veja aí, se a Luísa é maior do que o Pedro, ou o Pedro é maior do que a Luísa, a Bia é maior do que o João, ou maior do que o Pedro, ou menor do que os dois, quem é o maior, quem é o menor. Então veja aí, eu vou dar um tempinho para vocês responderem, tá? Então tentem olhar e tentem responder para a gente nos comentários. Comenta aí
quem é o maior e quem é o menor. Quem vai iniciar essa fila e quem vai terminar. Então vamos lá, contando o tempo agora. Opa, acabou o tempo encerrado. Vamos ver quem que acertou aí. Eu vou olhar os comentários e a gente vai ver quem que acertou. Então, parabéns para você que respondeu que a fila será iniciada e terminada da seguinte maneira. Olha só, olha a resposta. A Bia é a menor, depois vem a Luísa, depois vem a Maria, depois o João, depois o Pedro, depois o Bruno e por último o Lucas. Então, quem disse que a Bia é a primeira e quem disse que o Lucas é o último, parabéns, você prestou atenção e colocou a fila em ordem crescente, do menor, né, da menor Bia, para o maior, que é o Lucas. Muito bem, parabéns. E olha só, mais um exercíciozinho aqui, ó. Olhe bem a imagem com uma fila de crianças. Tente colocar esta fila na ordem. Agora eu quero a ordem decrescente. Eu quero a ordem decrescente. Ou seja, é a ordem do maior para o menor. Percebam que não é questão de altura. Agora é questão de peso. Eles estão se pesando. Aqui são as balanças. Cada um está em cima de uma balança e está determinando o seu peso. Tem alguns que são magrinhos, outros são mais fortinhos. E tem aqui o peso de cada um. Eu vou dar mais um tempinho para você me dizer quem é o primeiro, quem é o segundo, o terceiro e o quarto. Monta essa fila aí para mim na ordem decrescente. Valendo agora em diante, bem nos comentários, comenta para mim a resposta correta. Opa, acabou o tempo. Então vamos lá. Parabéns para você que acertou e colocou a fila da seguinte maneira. Olha só a resposta. Quem colocou o Paulo como primeiro, ó, porque o peso dele foi o maior de todos, e o José em segundo, o Ciro em terceiro e o Marcos em quarto. Acertou, parabéns. Você realmente prestou atenção na nossa aula, tá? Do primeiro conteúdo. Então, ok, esse foi um exercício de atenção. Então vamos partir para a nossa próxima explicação. Agora a gente vai esquecer um pouco a ordem crescente e ordem decrescente e vamos focar nesse assunto aqui, classe e ordem dos números, ok? Então, meus queridos, a gente pode pegar os números do sistema decimal e classificá-los da seguinte maneira, ou organizá-los da seguinte maneira. A gente pode determinar as classes desses números e as ordens. Quem são essas classes? Vamos começar. Lembrem-se, quando a gente falar de classe e ordem, lembra sempre de começar da direita, da sua direita, para a esquerda, tá? Lembra disso. Sempre quando você trabalhar classe e ordem dos números, lembre-se, começamos da direita para a esquerda. Então, a primeira classe dos números são as unidades simples. Quem são essas unidades simples? Agora, verificando a ordem. A primeira ordem é unidade simples, a segunda ordem é dezena simples, a terceira ordem é centena simples. Então, na primeira classe, nós temos as unidades simples, que dentro dela tem a seguinte ordem. A primeira ordem é unidade simples,
a segunda é dezena simples e a terceira é centena simples. Tá bom? Então, da direita para a esquerda, vamos para a segunda classe. A segunda classe é a classe de milhar. Quem é que pertence à classe de milhar nas ordens? Então, nós temos a quarta ordem, que é a unidade de milhar, a quinta ordem, que é a dezena de milhar, a sexta ordem, que é a centena de milhar. Tá bom? Quem é que agora, passando ainda da direita para a esquerda, nós temos aqui a terceira classe. A terceira classe é a classe dos milhões. Então, quem pertence a essa classe dos milhões? Vamos lá. A sétima ordem é das unidades de milhões. A oitava ordem é das dezenas de milhões. E a nona ordem é das centenas de milhões. Tá? Olha só como é escrito essas ordens. Tá? Unidade simples é US, DS, CS. Já na classe de milhar é UM, DM, CM. E na classe de milhões já é UMI, DMI, CMI. Tá? Na hora que você for abreviar, né, estiver respondendo as questões, você quiser abreviar, você coloca assim. Tá? Quando você for colocar em ordem, é o número, né? Saber a ordem de cada algarismo em um número, você coloca da seguinte maneira. Tá bom? Vamos aqui para o exemplo, para ver se fica claro. Exemplo, ordene os números. Então, vamos colocar em ordem e depois vamos determinar as classes. Olha só. Vamos saber quantas classes tem. Mas primeiro vamos ordenar, tá? Vamos colocar em ordem. Então, vamos lá. O primeiro número é 2567. Lembrando, quando eu vou colocar o número em ordem, eu começo da direita para minha esquerda, tá? Então, o primeiro número que eu vou ter que colocar é o 7, ó. O segundo número é o 6. Lembrando, começando da direita para a esquerda. Então, o primeiro número é o 7, o segundo é o 6, o terceiro é o 5 e o quarto é o número 2. Então, eu coloquei o 2567 nessa ordem, tá? Aí eu faço a pergunta, quantas ordens tem esse primeiro número aqui? Quantas ordens? Ele tem, ó, 4 ordens. Muito bem. Quem respondeu 4 ordens? Muito bem. Ele tem aqui, ó, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta ordem, né? Tem 4 números, são 4 ordens. E será que ele pertence a quantas classes? Será que quantas classes ele pertence? Esse número 2567. Ele pertence, ó, a 2 classes. Olha só. Por quê? Porque ele tem o número que fica na unidade simples, o outro número, o 6, pertence às dezenas simples, o 5 pertence à centena simples e o número 2 pertence à unidade de milhar. Ó, vejam que ele já entrou aqui, ó, na segunda classe, na classe de milhar. Então, ele tem 2 classes. Tá bom? Agora vamos ordenar o segundo número. Esse aqui é maior. Esse aqui é o número 30 milhões, 97.541. Então, vamos lá. Lembrando que para a gente ordenar, a gente começa da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Começando pelo número 1. Então, eu coloquei o número 1, coloco o número 4, o número 5, o número 7, o número 9, o algarismo 0, desculpa, é algarismo, o algarismo 0 e o algarismo 3. Desculpa, tá? Então, eu vou colocar cada algarismo dentro da sua ordem, tá bom? Então, o número 1 pertence a qual ordem? Pertence à ordem das unidades simples. O 4 pertence a qual ordem? Das dezenas simples. O 5 das centenas simples, o 7 da unidade de milhar, o 9 da dezena de milhar, o 0
da centena de milhar, o outro 0 da unidade de milhões e o 3 da dezenas de milhões. Tá bom? Então eu tenho este número colocado na seguinte ordem. Aí eu pergunto para vocês, esse número 30.097.541 tem quantas ordens? Muito bem, quem respondeu 8 ordens, acertou, ó. Esse número aqui ele tem 8 ordens. Muito bem. Agora, quantas classes esse número tem? Agora ele pertence a quantas classes? Ó, ele pertence a 3 classes. Ele tem 3 classes, tá? Que é o 30, que pertence à classe dos milhões, o 97.000, que pertence à classe de milhar, e o 541, que pertence à classe das unidades simples. Tá bom? Eu espero que tenha ficado fácil para você entender esse assunto. Continuando. Agora eu tenho aqui classe e ordem dos números, mas agora a gente vai ver a decomposição das ordens numéricas. Como é que eu decomponho um número que está ordenado? Né? Ou como é que eu pego um número e decomponho ele em ordem, em classe ou ordem dos números? Mas essa decomposição ela só vai ocorrer na relação das ordens numéricas, tá bom? A gente não vai decompor ela em classes, mas a gente vai decompor ela, o número, nas ordens numéricas. Olha só, vamos começar com as unidades simples. Lá na classe das unidades simples, eu posso decompor uma dezena da seguinte maneira. Eu posso decompor em 10 unidades simples. Então, ou seja, 10 unidades é equivalente a uma dezena. E uma dezena é equivalente a 10 unidades simples. Olha aqui, uma centena. Uma centena equivale a 10 dezenas simples. Ou 100 unidades. Então, 100 unidades é igual a uma centena. E 10 dezenas simples é igual a uma centena. Professor, como assim? É só você multiplicar. Eu tenho um número 10, multiplica por dezena. Dezena me lembra o quê? Que número? Dezena me lembra que número? 10, dezena me lembra 10. Muito bem. Então, ó, só multiplicar por 10. 10 vezes 10 é igual a 100. E 100 é igual a uma centena. Professor, 100 unidades é uma centena? Como assim? Novamente, é só você multiplicar. 100 vezes unidade. Unidade me lembra que número? Vamos lá. Unidade me lembra 1. Então, eu multiplico por 1. 100 vezes 1 é igual a 100. E 100 me lembra centena. Então, é igual a uma centena. Ok? Ótimo. Aqui a gente viu na classe das unidades simples a decomposição dos números em dezena e centena. Tá bom? Então, vamos aqui ao exemplo. Olha só. Decomponha o número 932 em unidades, dezenas e centenas simples. Então, vamos decompor esse número 932. Eu posso decompor ele por extenso, olha só. O 9 é o quê? 9 centenas. O 3 é o quê? 3 dezenas. E o 2 é o quê? 2 unidades. Eu posso decompor de outra maneira, professor? Pode. Essa aqui é a mais fácil. Decompor de maneira extensa, ou seja, colocando o nome da ordem que ela pertence, que o algarismo pertence. O 9 pertence à ordem das centenas, o 3 pertence à ordem das dezenas e o 2 pertence à ordem das unidades.
Mas eu posso decompor de outra maneira. Eu posso decompor assim, ó. 93 tem quantas dezenas? Eu posso simplificar. 93 tem quantas dezenas? Alguém consegue me responder? Vou dar um tempinho, vou contar até 10. Então, 93 tem quantas dezenas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabou o tempo, acabou o tempo. Então, 93 tem, ó, 93 tem, são equivalentes a 93 dezenas. A junção do algarismo 9 e 3, que forma o número 93, equivale a 93 dezenas. Lembra da multiplicação aqui, ó? Então é só pegar o 93 e multiplicar por 10, que vai dar 930. Aí me sobra apenas quem? Para eu decompor o 2. Então são 93 dezenas e 2 unidades. Ok? Bem simples, bem fácil, bem tranquilo. Ok? Ou então você poderia decompor de outra maneira, para simplificar. Poderia ser 9 centenas. 9 centenas e sobrou quanto aqui? Será que eu posso colocar em dezenas ou eu posso colocar em unidades? Eu só posso colocar em unidades, porque se eu pegar o 32, o algarismo 3 e o algarismo 2, que vai formar o número 32, e multiplicar por 10, vai dar 320. E 320 é maior do que 32. Então eu posso decompor esse número, simplificar ele, colocando ele na ordem das unidades. 32 unidades. Ó, professor, é muito difícil. Tá bom, é muito difícil. Eu sei que é difícil. É por isso que eu não coloquei essa maneira aqui na explicação que está no slide. Eu deixei essa decomposição aqui como sendo a mais fácil para você entender, tá? Essa aqui é a mais fácil para você entender. E é essa decomposição aqui que a gente vai utilizar nas nossas avaliações, nos nossos exercícios, atividades. Tá bom? Então, mas esse assunto é bem simples, é bem fácil, tá? Vamos agora saber a decomposição de outras ordens numéricas. Decomposição das ordens numéricas na classe de milhar. Então, eu tenho aqui uma unidade de milhar, que equivale a quanto? 10 centenas simples, 100 dezenas simples ou 1000 unidades simples. Novamente, é só eu pegar agora e multiplicar. Então, 10 centenas simples, eu vou multiplicar por quanto? Eu vou pegar esse número 10 e multiplicar por 100. Então, 100 vezes 10 vezes 100 é igual a 1000. Então, eu tenho uma unidade de milhar. Se eu pegar esse 100 e multiplicar por quem, ó? Lembrando, dezena lembra que número? 10. Então, eu vou pegar esse 100 e vou multiplicar por 100. Então, vai me dar o resultado de 1000. Opa, desculpa. Então, se eu pegar esse 100 e multiplicar por 10, dezena lembra o 10, né? Então, vai me dar um resultado de 1000. E o número 1000 me lembra uma unidade de milhar. Se eu pegar esse 1000 unidades simples
e vou multiplicar por quanto? Lembrando que unidades lembra qual número? O número 1. Então, 1000 vezes 1 é igual a... Desculpa, deixa eu apagar aqui, eu risquei demais. Então, vai ficar 1000. Que me lembra uma unidade de milhar, tá? Mas lembrando, gente, essa forma aqui é um pouco mais difícil, porque você tem que lembrar que o nome desses números aqui, ou dessas ordens, lembra tal número para multiplicar. Então, a gente não vai cobrar de vocês essa maneira aqui de decomposição, tá? Essa maneira aqui de multiplicação, de multiplicar e dizer que número é, a gente não vai cobrar. A gente vai cobrar essa aqui por extenso, que você vai dizer quantas centenas tem, quantas dezenas tem, quantas unidades tem, tá? Mas continuando, uma dezena de milhar tem quanto? Tem 10 unidades de milhar, 100 centenas simples, 1000 dezenas simples, 10.000 unidades simples e assim por diante. Uma centena de milhar tem 10 dezenas de milhar, 100 unidades de milhar, 1000 centenas simples, 10.000 dezenas simples e 100.000 unidades simples, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Então, decomponha o número 132.903. Então, a gente tem que decompor esse número. Lembrando, a gente vai cobrar de você, seja na atividade, seja na avaliação, que você decomponha dessa seguinte maneira, pegando cada número aqui e colocando a sua ordem, tá? Agora, quando você for decompor, você vai sempre começar da esquerda para a direita, tá? Sempre do primeiro númerozinho aqui para o último. Ok? Então, começando, o 1. Esse 1 pertence a qual ordem de qual classe? Ele pertence à ordem de centena da classe de milhar. Então, uma centena de milhar, 3 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 8 centenas, 9 dezenas e 3 unidades. Professor, eu posso simplificar? Pode. Igual aquele exemplo que eu dei para vocês, vocês podem simplificar sim. Então, 132 equivale a quanto? 132 equivale... 132 não, eu posso simplificar 13, né? Pegar o 13 aqui e multiplicar por 10. Então vai ser 13 dezenas de milhar, né? 13 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, pode ser 8 centenas, centenas simples, e 93 unidades simples. Ok? Então você pode simplificar dessa maneira, tá? Aqui é um 3, tá? Pode ser 13 dezenas de milhar, 2 unidades de milhar, 8 centenas simples e 9 unidades simples. Você pode também simplificar dessa maneira, mas o que a gente pede é só apenas esta, tá? Para você colocar por extenso cada ordem de que cada algarismo pertence, tá? Então vamos lá, continuando. Agora a gente tem a decomposição das ordens numéricas da classe de milhões. Uma unidade de milhões, né, ela vai ter esses valores aqui. Uma dezena de milhões vai ser reduzida ou decomposta nesses valores. Uma centena de milhões vai ser decomposto nesses valores. Aí eu tenho esse exemplo, olha só. Eu tenho 234.987.541. Vamos decompor esse número? Vamos. Lembrando, começando da esquerda, quando eu estou decompondo, é começando da esquerda para a direita. Número 2, ele pertence a qual ordem e a qual classe? O número 2 pertence a centenas de milhões, o número 3 a dezenas de milhões, o 4 é unidades de milhões, o 9 pertence às centenas de milhar, o 8 às dezenas de milhar, o 7 unidades de milhar, o 5 às centenas, o 4 dezenas e uma unidade. Tá bom? E você pode também
simplificar naquela maneira, né? Deixar um pouco mais simplificado. Mas essa aqui é a mais fácil de ser feita, essa decomposição aqui. Tá bom? Colocando sempre os nomes das ordens das classes por extenso. Tá? Eu tenho esse exercício aqui de atenção. Vamos ver aqui quem foi que aprendeu e quem não aprendeu, né? Que logo após aqui essa videoaula, o professor ou a professora vai estar tirando dúvidas de vocês. Então vamos lá. Vamos ao exercício de atenção. Observe o número abaixo e tente saber quantas classes e quantas ordens ele possui. Então vamos lá. Eu vou dar um tempinho para você responder aqui no comentário aí da nossa videoaula. Você comenta aí você comenta a resposta correta, tá? A sua resposta. Então eu quero saber as classes e as ordens desse número aqui, ó. Eu nem vou dizer que número é. Você tem que saber aí, tá? Então vamos lá, eu vou dar um tempinho para você. Ótimo. Encerramos aí o tempo para você responder. Então vamos lá. Vamos ver quem foi que acertou. Então, quando eu vou colocar esse número em ordem, primeiro eu vou ordenar ele, tá? Então, vou começar sempre quando eu vou colocar em ordem, não é decompor, eu vou colocar agora em ordem. Então, eu vou começar da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Eu vou começar colocando o número 1, o número 9, o número 0, o número 6, o número 7, o número 8, o número 3 e o número 2. Então, quem disse que esse número é o 23.876.091 está correto. Agora, vamos ver aqui quem foi que respondeu corretamente. Você que disse que esse número tem uma, duas, três classes, você acertou. Parabéns, você realmente prestou atenção na aula. Quem disse que tem... Vamos ver quantas ordens tem esse número? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem disse que esse número tem 8 ordens, acertou. Parabéns novamente. Então, bem simplesinho, um exercício bem fácil, um assunto bem fácil também de ser aprendido, tá? Olha só como é que iria ficar. Então, ó, tá aqui o número colocado na sua ordem e está aqui as respostas. Quantas classes e quantas ordens esse número possui, tá bom? Agora nós temos aqui um exercício de atenção da seguinte maneira. Observe o número abaixo e tente decompor. Então vamos decompor o número que a gente utilizou na atividade passada, vamos tentar agora fazer da seguinte maneira, decompor ele, tá? Eu vou dar um tempinho para você responder nos comentários, tá, da nossa videoaula a resposta correta. Então vai lá, vou dar um tempinho para você, valendo. Ótimo, vamos lá. O tempo acabou, já foi um tempo que deu aí para você responder. Vamos lá. Então vamos decompor. Então esse número aqui vai ter, ó, dois o quê? Duas dezenas. Duas dezenas de quê? De milhar ou é de milhões? Duas dezenas de milhões, ó. Eu estou abreviando, tá? Duas dezenas de milhões. Três o quê? Três unidades
de milhões. 8 centenas de quê? É de milhar ou de unidade simples? 2 centenas de milhar. 8 centenas de milhar, desculpa. 7 dezenas de milhar. 6 unidades de milhar. 0, né? 0 pertence a centenas, mas você não precisa colocar, tá? Centenas simples, mas não precisa, tá? Não precisa colocar ele. Então, 9 o quê? Dezenas simples e o número 1, que é uma unidade simples. Então tá aí a nossa resposta. Vamos passar aqui para a gente ver. Olha só. 3 dezenas de milhões, 3 unidades de milhões, 8 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar, 9 dezenas simples e uma unidade. Ou, se você quiser fazer aquela simplificação, que é um pouco mais difícil, você pode fazer da seguinte maneira: 23 unidades de milhões, 87 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar e 91 unidades simples. Tá bom? Então a gente encerra aqui a nossa aula. Permaneçam aí na aula online, que os professores irão agora fazer alguns repasses das atividades que têm para ser respondidas em casa, tá? E tirar dúvidas. Então, até a nossa próxima videoaula.